Boa noite a todos e todas. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andréa Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar. Hoje compõe a nossa mesa virtual Dr. Fernando Duque Rosa, presidente da OAB de Diadema, Dr. Luiz Paulo Ganden, presidente da Comissão de Direito Militar, Dr. José Maurício Fernandes Farinha, palestrante dessa noite. Hoje abordaremos o tema Direito Previdenciário Militar, o impacto das recentes alterações. O palestrante da noite, Dr. José Maurício, é advogado, professor mestre, escritor jurídico, membro da Comissão de Direito Militar da Seção da OAB do Rio de Janeiro, diretor adjunto de atuação judicial no IBDP, que é o Instituto de Direito Previdenciário. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigada, doutor José, por ter aceito o nosso convite. Eu passo a palavra ao doutor Fernando Duque Rosa para suas considerações iniciais. Obrigado, Priscila. Novamente, eu invadindo Santo André aqui, né? Mas sempre bem acolhido. E eu quero agradecer, Priscila, pelo convite, transmitir esse agradecimento à Andréa Tartucci, minha querida amiga, presidente da OAB de Santo André, parabenizar o expositor, Dr. José Maurício, parabenizar o Dr. Luiz Paulo também pelo evento, e dizer que é de suma importância essa difusão cultural, esse aprimoramento do direito nas suas várias ramificações. Entendo que o direito previdenciário, nesse âmbito militar, é muito importante, devido ao grande número de integrantes, né, das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, que seriam as polícias militares e o Corpo de Bombeiros, né? Então, é um segmento muito importante do direito, e eu fico muito honrado de participar dessa mesa. Desejo sucesso a todos. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite, doutor Fernando. Obrigada pela presença. Passo a palavra ao doutor Luiz Paulo para suas considerações iniciais. Uma excelente noite a todos. É um prazer muito grande, uma honra muito grande estar presente aqui. E não poderia iniciar sem antes fazer alguns agradecimentos, não longos, né, para que nós adentremos aí diretamente ao evento, que vai ser grandioso, não tenho dúvida. Quero agradecer à doutora Andréa Tartucci, que tem dado muito apoio para a gente, a presidente da OAB Santo André, pelo apoio que tem dado, a confiança na Comissão de Direito Militar, a equipe, né? Nós temos a Priscila aqui, a Natália, que tem auxiliado muito, acho que elas ficaram com a orelha queimando, tanto que eu liguei para elas, enchendo as paciências, né? Mas deu certo, obrigado mesmo. A nossa Comissão de Direito Militar, os integrantes, né, que têm ajudado muito, nós temos vários lá, então não vou citar todos, mas o doutor Poveda, o doutor Rinaldo, Bárbara, o Gilberto Silva, ou seja, vários que estiveram muito atuantes ali e junto com todos nós lá. Esse evento não aconteceria se essa comissão não tivesse dado esse apoio violento para a gente chamar aí, buscar aí o apoio do nosso querido doutor Maurício. E eu quero agradecer especialmente ao doutor Maurício Farinha pela aceitação do nosso convite de engrandecer aí a advocacia, engrandecer a difusão de conhecimentos. Como muito bem falou o doutor Fernando, essa área ela é importantíssima porque ela representa uma gama muito grande de pessoas, uma quantidade de profissionais, e não só os profissionais que atuam diretamente, os militares, os ativos, mas nós temos os pensionistas, nós temos os dependentes, nós temos muitas pessoas que dependem disso, né? E o regime geral de previdência, que é importantíssimo, porque os advogados que atuam no dia a dia defendem diariamente direito de pessoas que necessitam ser assistidas por isso. Então, o regime geral de previdência é algo que precisa desse apoio da advocacia. E dentro dessa visão, a área do direito militar ela é importantíssima por um momento até interessante, porque poucas pessoas conhecem, até mesmo no mundo
da advocacia, muitos advogados desconhecem esse detalhezinho, né? Que é os meandros e os detalhes, as especificidades da própria vida castrense, né? E aí vem ao encontro disso tudo essa palestra, que eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedora, do Dr. Farina, e agradecer ao Dr. Fernando Duque Rosa, né? Pelo prestígio e a satisfação e honra que nos dá de ter o senhor aqui com a gente. Então, sem muitas delongas, muito obrigado a todos. Passo a palavra de volta para a doutora Priscila, para que ela dê continuidade ao evento e o doutor Maurício possa fazer uso da palavra posteriormente. Um abraço. Doutor José Maurício, boa noite. Passo a palavra ao doutor para suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Doutor Fernando, que é um prazer lhe conhecer, ao convite do doutor Luiz, a intermediação de Priscila. Peço licença a todos a entrar dentro, aqui na casa de vocês, provavelmente, né? Já que estamos em uma pandemia, então tem que pedir licença para entrar em casa, né? Nesse convívio, né? Espero, nesses pequenos momentos, poder apresentar esse direito peculiar a vocês, né? Na realidade, o direito previdenciário militar ele já começa polêmico, porque muitos entendem que sequer previdência é, né? Então, o direito previdenciário ele carece muito de doutrina sobre o assunto. O que acaba acontecendo é que as pessoas que vivem, operam esse direito, desde a administração, acaba tendo uma leitura única e, consequentemente, interpretações diversas. Isso foi constatado por diversas vezes, até por autoridades, no sentido de que acaba sendo o que um acha. O que você acha sobre o assunto? E não tendo um estudo profundo sobre a matéria, né? E o que a gente percebe agora, recentemente, foi uma grande reforma nesse sentido. Inclusive, eu espero aqui conseguir abordar alguns pontos polêmicos até quanto à constitucionalidade dessa reforma previdenciária. Para que a gente pudesse ter uma linha bem tranquila de acompanhamento, eu peço licença para me utilizar de um PowerPoint, que aí a gente vai seguindo gradativamente para que a gente alcance e otimize o nosso tempo, né? Sempre devagar, como um almirante meu diz, né? Devagar, vai devagar que eu estou com pressa. Tá certo. Para a gente ser preciso, vamos lá. É o nosso folder inicial, né, de chamamento a vocês, muito bem feito, obrigado aí pela arte, pela dedicação da Comissão de Direito Militar. E vamos lá, o que a gente pretende falar hoje? Primeiro, entender um pouquinho sobre o que é. Como a gente está falando entre colegas advogados, né, a gente precisa entender como lidar com o público militar. O militar ele tem entre seus pilares uma hierarquia muito forte. Então, existem círculos hierárquicos, o que para nós, advogados, pode constituir até um certo embate. Porque como para nós, advogados, admitirmos que existem, por exemplo, ranchos diferenciados, lugares onde se faz a refeição, aí você não pode sentar, porque aí pertence ao sargento. Ali também não, porque pertence ao oficial, e muito menos ali, que é dos oficiais generais. Você, soldado, só pode sentar aqui. Para nós, isso chama uma atenção muito grande, porque isso aí poderia ser uma discriminação. Mas quando você advoga na área militar, do previdenciário militar, você tem que entender que os círculos hierárquicos, o reconhecimento disso permite entender que você entende da matéria e você, ao questionar isso com o seu cliente, ele pode pensar, poxa, se ele não sabe disso, será que ele vai saber do resto? Né? Então, é importante compreender essa distinção. Até quando você for levar o seu cliente até numa administração militar, você saber qual é o seu posto, qual é a sua graduação. Ou seja, já temos aqui o primeiro aprendizado. Graduação é de soldado a suboficial ou subtenente, né? E posto são os oficiais. Você tem que reconhecer
qual é a patente, qual é a graduação de quem você está acompanhando, porque você vai ser atendido exatamente no clichê próprio. E não fazer significa não observar a hierarquia, a preferência. Isso é muito forte para eles, né? E, evidentemente, que a gente precisa entender esse cenário. Então, vamos lá. Ter ou não previdência? Bem, para ter ou não previdência, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre os próprios conceitos de direito previdenciário para ver se eles se encaixam. Ou em que área existe na relação militar? Será que só existe a penal? Será que existe a administrativa? A civil? E acabou? Tem mais outro? Como é que é essa relação militar? Vamos abordar um pouquinho sobre isso. Vamos falar efetivamente sobre a reforma previdenciária, os impactos econômicos que ela trouxe. Vamos falar um pouquinho da compensação ocorrida decorrente da contribuição dos militares a mais. Teve uma compensação com a criação do adicional. E vamos tentar ter tempo aí de falar um pouquinho dos militares estaduais e a grande novidade trazida. Então, vamos lá. Conceito de previdência social. O conceito de previdência social é importante para que a gente possa enquadrar a própria previdência militar. E aí, recordando, aí, o conceito é um seguro coletivo. Se o conceito de preventivo, a gente começa a cogitar, será que faz sentido, depois de um tempo que eu pago o meu seguro, por exemplo, do automóvel, eu ter o meu dinheiro de volta? Não faz sentido. O seguro, então, ele cobre um risco. Se ele não for, se não houver nenhum sinistro nesse risco, o pagamento. O que a gente começa a perceber é que previdência não é capitalização. Se previdência não é capitalização, é um seguro coletivo, não parece ser congruente entender que as pessoas fiquem um tempo e se aposentem. Aposentar por tempo de contribuição. Isso foi uma criação da nossa Constituição. Por exemplo, a Espanha, ela só se aposenta com 65 anos, tendo ou não você começado mais cedo a contribuir. Então, para nós, o conceito de previdência é esse, mas a Constituição definiu a possibilidade de você se aposentar com tempo de contribuição. Com os militares, a gente vai ver que houve o tempo que eles ficavam com serviço era de 30, passou para 35 anos. E a gente vai ver que existe aí um pedágio a ser. Mas vamos voltar aqui ao conceito, ativo e compulsório. Toda atividade remunerada, ela faz com que você seja um contribuinte obrigatório, um segurado obrigatório. E, evidentemente, que os militares têm uma peculiaridade, principalmente as Forças Armadas. Nas Forças Armadas, os militares não contribuem para a inatividade. Bem, se eles não contribuem para a inatividade, eles não estariam no conceito de previdência. Ué, mas eu já vi um contra-cheque de um militar das Forças Armadas e tinha lá descontado. Agora até aumentou para 9,5 e ano que vem vai para 10,5. Então, o que é isso que está sendo contribuído? Isso era uma contribuição apenas para pensão militar. E a gente vai falar mais um pouquinho, que isso é da época dos Montepios, em que se guardava ali um dinheiro depositando para que fosse, então, dos seus dependentes, dos seus beneficiários recebessem, né? E se a gente pensar bem, imagine você pensar uma previdência em que você faz contribuições matematicamente calculadas para você ter, então, o direito a... E, peraí, que eu vou ter que fazer uma ligação antes de dar aqui uns tiros. Menor possibilidade, né? Evidentemente que os militares não têm que ter essa preocupação. Quem paga a previdência, né, é uma contribuição da própria União para as Forças Armadas. Mas não é bem assim do caso dos estados, né? Dos estados que têm umas legislações próprias, cada estado colocou uma alíquota diferenciada e também alguns direitos diferenciados. Então, essa reforma ela vai tentar igualar isso, né? E a gente vai até comentar um pouquinho sobre esse assunto. Então, voltando. Seguro coletivo contributivo que visa a cobertura dos riscos sociais.
riscos sociais, risco de morte, acidente, doença, né? Seguro-desemprego, você tem aí maternidade. Então, tem vários riscos sociais que estão embutidos aí dentro da Previdência. E aí, o próprio conceito de Previdência, esculpido no 201 da Constituição, e ele fala, por sua vez, será organizada de forma de regime geral, caráter contributivo, filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, já começo a dar uma colinha para vocês, que a questão de ter previdência ou não pode ser um aspecto muito mais político do que conceitual. Porque quando você tem previdência, você tem que observar o equilíbrio financeiro e atuarial e, consequentemente, estar sob fiscalização. Tá? Então, eu resolvi dividir aqui em duas linhas rápidas, uma de uma borda do rio e outra de outra, para que a gente entenda se tem ou não previdência os militares. E a linha que entende que não tem previdência, ela sustenta que não há contribuição dos militares, nem na atividade, nem para a reforma. Se eles não contribuem para a inatividade nem para a reforma, não estaria dentro do conceito de contributivo compulsório. E quando uma pedra falta, né, que nem uma relação de emprego, quando falta a subordinação, ou quando falta a habitualidade, ou a pessoalidade, né, a gente quebra o vínculo de emprego. Da mesma forma que o conceito de previdência, segundo essa linha, estaria quebrado. Eles não teriam previdência porque eles não contribuem. Estou falando Forças Armadas, tá? Porque a contribuição dos estados era cada um, tinha sua legislação própria. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, sempre se contribuiu para a inatividade. E até o percentual era bem maior, era 11%, e para os servidores, 14%, com possibilidade de chegar a 16%, mas não passou. Então, aqui sempre se contribuiu. Provavelmente em São Paulo também. Não é isso, Luiz? Tá certo. Vamos lá. Agora, também os militares não se aposentam. Ué, como não? Eu vejo ali um militar velhinho lá, saindo, passeando, fazendo o seu Cooper. Ele não está aposentado? Não. Ele está inativo. Ele pode ser convocado. Ah, é? Não aquele velhinho, porque provavelmente ele já está reformado, né? Porque os militares, quando vão para a inatividade, precisam de um tempo, né? E esse tempo eles podem ser convocados. Ultrapassou um tempo que, de acordo com cada graduação ao posto, eles são reformados. Mas até que isso aconteça, pode haver a convocação deles. Né? Então, isso guarda uma característica bem diferente dos servidores do regime próprio, por exemplo. Como do regime geral. Ninguém que está aposentado é convocado do regime geral. Aí começa essa linha a entrar para uma questão de peculiaridade dos direitos dos militares. Porque tentam, de uma certa forma, dizer, peraí, vocês querem igualar, então, os militares para efeito de previdência, que eles têm previdência, que eles têm que contribuir para a previdência? Mas, peraí, eles não têm direito a hora extra. Eles, por exemplo, fazem manobras, eles não têm fundo de garantia, não têm seguro-desemprego, não têm os mesmos direitos que os demais. Por que vocês querem colocar eles dentro da previdência? A licença é critério do comando. Muitas vezes você tem ali 5 minutos para ligar para casa onde vocês não vão baixar terra. Baixar terra tem uma expressão muito de marinha, né? Provavelmente cada um tem a sua exército aeronáutico, não baixar da aeronave, alguma coisa assim, deve ser. Né? Mas a ideia é que fica muito a critério do comando a saída. Isso não existe nos outros setores. Sim, é peculiar. Ok. Uma outra linha é que o TCU, e ainda seguindo essa linha que entende que não tem previdência, o TCU já considera que os militares são um encargo da União. Se é um encargo da União, é a União que vai pagar e eles não pagam a previdência. É um encargo da União. Ok. A quinta linha já foi um pouco mais profunda. Porque o que acontece? Nós tivemos uma emenda constitucional recente, a 103, de 2019, e ela mexe em algo que eu entendo que foi o grande cochilo dos governadores. Se permitiu que a emenda constitucional aumentasse a competência privativa da União. Eu até tinha aqui, para ligar aqui para vocês, é o artigo 22 do inciso 21. Olha como é que era a norma. Normas gerais de organização, quer dizer, competência privativa da União.
legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, ingresso, material bélico, deveres, prerrogativas e garantias. Convocação e mobilização da Polícia Militar. Por que mobilização, convocação e efetivo seria por parte deles também, né? Entendo até que, de uma certa forma, por uma política da União, a mobilização e o controle até do seu efetivo faz sentido, né? Faz até sentido, porque senão cada governador ia ter um exército maior do que as nossas Forças Armadas. E aí poderia instigar até em algumas situações de se separar do Brasil, né? Quem sabe? Então, faz sentido a União legislar sobre isso. Só que no cochilo dos governadores eles colocaram inatividade e pensão. Essa é a emenda constitucional nova. Como assim legislar sobre inatividade e pensão? Mas isso não é critério de cada governador, de cada Assembleia Legislativa? Isso, para mim, feriu o Pacto Federativo. Reduziu a própria competência dos estados de legislar sobre o assunto. Aí olha o que acontece hoje em dia. Você tem uma contribuição dos militares estaduais no padrão estabelecido para as Forças Armadas, não respeitando as especificidades de cada estado. E lembra que eu falei que os militares das Forças Armadas não contribuíam para a inatividade? Os militares dos estados contribuem para a inatividade. E o percentual foi menor. Ou seja, levando aos estados a ter uma maior dificuldade de honrar com suas obrigações. Eu não sei se foi um cochilo dos governadores ou eles não quiseram também, né, colocar a mão no vespeiro, porque reduzir direitos reduz votos, né? Então, isso pode ter um impacto político muito grande. Vamos lá, vamos continuar. Aqui, mais uma vez, a linha volta a falar sobre os direitos dos militares para que, então, afastasse essa visão de querer modificar, de querer mais uma reforma, de querer dizer, olha, os militares são responsáveis por essa reforma, por esse déficit. Então, olha só a diferença. E aí eles voltam novamente com a ideia de que não recebe hora extra, as manobras, os exercícios estimam. Se fosse realmente pagar aos militares das Forças Armadas todos os direitos previstos, né, como os direitos sociais, aos demais regimes previdenciários, isso geraria um prejuízo anual de 18 bilhões. E aí, com base nisso, eles estariam economizando esses 18 bilhões à União ao manterem a situação de como está, manterem previdência. É um argumento forte, mas vamos ver se ele tem alguma coisa que o combata. No 7, aí sim, esse eu acho um argumento muito importante, já tiveram uma reforma muito grande no final de 2000. Então, hoje é muito comum as pessoas ainda falarem, mas ainda existe aquela pensão para as filhas, né? A pensão vitalícia para as filhas, será que ainda existe? Não, isso acabou. Em 2000, final de 2000, acabou a possibilidade de você deixar a pensão para as filhas. Porém, quem entrou nas Forças Armadas antes teve a possibilidade de continuar com esse direito desde que ele contribuísse com mais um pouco, com mais 1,5%. Depois de 2000, ou seja, quem entrou a partir de 2001, não tem mais esse direito de deixar pensão vitalícia para a filha. Pensão de acúmulo, quando você vai para a inatividade, você sobe um posto. Aqui no Rio de Janeiro era assim também. Você subia um posto quando ia para a inatividade. Tá? E, evidentemente, que com essa reforma que igualou, ninguém mais pode subir um posto acima. Porque você tem que ter a simetria. E as Forças Armadas já não têm um posto acima quando vão para a reserva desde 2000, desde o final de 2000. A partir de 2001, eles não têm mais um nem dois postos acima. E foi o fim também dos contribuintes facultativos. Em 2001, até 2001, aqueles que serviam a Marinha e que pedissem baixa, em que fossem de alguma forma excluídos, podiam pedir para continuar contribuindo para a pensão. Não para eles se aposentarem, mas para deixar uma pensão.
havia essa possibilidade. A partir de 2001 não teve mais. Ou seja, a gente teve uma grande mudança em 2001. E esse é praticamente o último argumento dessa linha que entende que não tem previdência. O último deles é que essa previdência, que não é previdência, era mais um conjunto de depósitos, de contribuições dos próprios militares para deixar uma pensão. E os militares, eles das Forças Armadas, eles pagam ainda, além da contribuição para a pensão, eles pagam 3,5% para a saúde e todos os gastos que eles têm nos hospitais, 20% eles contribuem. Então, é uma carga bem pesada sobre os militares das Forças Armadas. E, por último, aqui, na realidade, só 8 países do mundo é que estão sujeitos a um regime previdenciário. Os demais não têm, aliado aos militares, um regime previdenciário. Ou seja, eles não contribuem para a Previdência. Todos são abraçados pelo Estado, com exceção de 8. E, por isso mesmo, eles querem demonstrar que a gente estaria dentro de uma exceção e não de uma regra. Aí tá. Aí vem a ideia de qual tipo de relação regularia esses direitos dos pensionistas, dos inativos. Bem, a gente precisa considerar que a relação militar tem as contravenções que estão no campo administrativo, tem os crimes militares no campo penal e tem o civil no que tange às indenizações, né? Os prejuízos. Mas onde estaria essa garantia da inatividade das pensões? Segundo essa linha, dentro do direito administrativo. Isso é tão forte que, se você for buscar nas comissões de direito militar da OAB, provavelmente o direito previdenciário militar vai estar na comissão de direito militar da OAB, e não no direito de previdência, e não na comissão de previdência. Porque é muito confuso entender isso. A previdência militar estaria na previdência ou se estaria na comissão de direito militar? Então, se isso é uma dúvida, é porque se precisa pesquisar exatamente a origem dela. E a gente vai tentar dissecar aqui. A outra linha que faz o contraponto já logo vem com a questão política. Não temos previdência, logo não estamos contribuindo para o déficit previdenciário. E aí ela já lança um viés político muito grande para dizer: por que vocês dizem que os militares não têm previdência? Será que porque vocês querem que eles então estejam fora desse déficit previdenciário? Pode ser. Não há necessidade de obter o equilíbrio financeiro atuarial, já que eles não têm previdência. Lembra que eu falei do conceito? Então agora eu volto aqui justificando por que a outra linha entendia que não tinha previdência. Porque eles não querem estar sujeitos a esse cálculo. Tá? Por fim, quando você não está sujeito ao cálculo, você não está sujeito ao TCU nessa fiscalização de que se há o equilíbrio ou não. Tá? E, consequentemente, você não tem que responder a isso. E aí vem os princípios, a inconveniência protetiva. Lembrando, tá, lá dos bancos acadêmicos, né, os princípios de direito administrativo, o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, eles não conseguem proteger os inativos e pensionistas. Ele é muito rasteiro nesse sentido. Como é que eu vou falar de princípio da reciprocidade, da irredutibilidade, do princípio do tempo régio ato? Não posso falar isso em direito administrativo. O que mostra que não pode estar ligado ao direito administrativo militar. Ele é algo novo. Né? Como é que eu vou falar em paridade? Como é que eu vou falar em integralidade? O que é a paridade? Quando você defere uma pensão militar, ela não está em valores, ela está atrelada ao soldo do militar que faleceu. Então, se faleceu um coronel, é aquela célula, né, aquela base de cálculo será de coronel. Se vier mais tarde aumentar o soldo do coronel, ele aumenta automaticamente todas as pensões de coronel. Tá? Isso é uma paridade. A integralidade é que não reduz. Ah, mas espera aí, a minha irmã, ela divide a pensão com a outra
irmã que ela tem. Então, como é que é a integralidade? Não, mas a base de cálculo era 100%. E ela só divide porque é uma cota à parte dos 100%. Mas o 100% vem integral da base do falecido. Isso é integralidade. Onde é que você vai encontrar isso em direito administrativo? Em lugar nenhum. Né? Irredutibilidade, e aí é uma questão importante. Quando a gente começa a ver a reforma previdenciária impondo aos beneficiários a contribuição, então, impor aos inativos a gente até entende, mais ou menos, né? Porque a gente veio aí com a emenda constitucional que colocou também para o regime geral que os inativos passem a contribuir porque é necessário, pelo princípio da solidariedade. Aí indeferiram a questão de você ter a desaposentação. Dá até para mais ou menos entender. Tá? Mas agora os beneficiários, como é que é isso? Ou seja, na pensão por morte, o beneficiário está contribuindo para quê? Não faz sentido algum. E aí você tem a contribuição dos beneficiários. E, pasmem, a contribuição dos ex-combatentes. Como é que pode ter contribuição de ex-combatentes se a Constituição fala que é assistencial? Ah, ele está contribuindo para quê? Então, foi forte essa reforma, invadindo essas esferas da contribuição e reduzindo o direito previdenciário. Direito adquirido. Nós vemos em vários momentos ali, inclusive dos militares dos estados, que há uma questão bem interessante, porque a própria lei diz que, dependendo, se houver interesse do Estado, por decreto, você consegue alargar um pouco mais o tempo para que esses militares dos estados e do Distrito Federal possam apresentar o seu direito adquirido. Ou seja, não tinham ainda o direito adquirido, mas a lei falou assim, não, tudo bem, mas se vocês conseguirem até dezembro de 2021, está tudo bem, vocês mantêm o direito adquirido. Interessante. Tá? Então, o direito adquirido regulado aí por uma sistemática, talvez aí, do direito previdenciário. E o tempo rege o ato, fundamental em direito previdenciário. Tanto é que eu até uso aqui, no nosso papo anterior, ao início, eu tive a oportunidade de conversar com o doutor Fernando, especialista em direito do trabalho, e eu lembro que, para direito do trabalho, a gente tem uma CLT que praticamente é um fichário, porque muda tanto a legislação que, se você ficar comprando a CLT livro, daqui a pouco você já vai estar com ela toda rabiscada. Então, você tem que usar um fichário. Aí você vai mudando a legislação. Já em direito previdenciário, não. Você tem que guardar todas as legislações. Claro que agora com a internet facilitou muito. Mas por quê? Porque a legislação que eu uso é do tempo da morte do instituidor. Quando morrer o instituidor, é aquela lei que eu vou usar. Isso não é direito administrativo. Isso é direito previdenciário. Fundamental. E que você percebe que a todo momento se fala na legislação. Quando houve a reforma em 2001, falava, olha, quem contribuir com 0,5% vai para trás. Porque o princípio do tempo rege o ato é a morte do instituidor, salvo se a lei prevê algo diferente. E foi previsto. Então, é tão descarado que é de direito previdenciário que é só você apresentar os princípios que eles falam por si. A questão assistencial não pode ser direito administrativo do ex-combatente. Né? É a noção de ex-combatente, muito interessante. Cabia aí só uma live para a gente falar de ex-combatente. Bem, assistência, só para lembrar, ela é prestada para quem necessitar, independente da contribuição à Seguridade Social. Se é assistência, não poderia estar contribuindo o ex-combatente nem os seus beneficiários. Na realidade, o próprio ex-combatente já é um beneficiário, porque ele é beneficiário da pensão especial assistencial. A contribuição, para derrubar a tese de que os militares não contribuem, ela é indireta. Quem faz é a União. Então, isso aí quebrou. Riscos sociais. Os militares têm riscos sociais? Claro que tem. O salário de maternidade é pago para os militares. Né? Você tem, na saída dos militares, eles têm o auxílio inatividade, que corresponde à indenização, né? Quando você vai para a inatividade, que corresponde a um soldo por cada ano trabalhado. Isso lembra o quê, doutor Fernando? Fundo de garantia. Fundo de garantia 8%, ele equivale, no ano, a um salário. E é exatamente isso. Então, os riscos sociais de acidente, inatividade, temos lá protegido, está protegido.
Conclusão, então, da história. Então, eu apresento a vocês, com a aplicação dos militares das Forças Armadas, dos militares dos Estados do Distrito Federal e ex-combatente, um regime diferente. O regime constitucional de proteção social dos militares. Por que ele tem que ser um regime que só existe reciprocidade entre regimes? Não existe regime previdenciário, regime próprio, regime geral ou regime que possa ser compensado com um sistema de proteção. Ele precisa ser um regime. E ele é constitucional porque ele é previsto na própria Constituição. E de proteção aos militares. Não é um regime, não é uma previdência social. É um regime constitucional de proteção social dos militares. É um regime diferenciado, sem dúvida. É um regime que, então, compõe o quarto regime previdenciário. Então, agora a gente passa a ter o geral, como a gente sempre teve, o próprio, o complementar e agora o regime constitucional de proteção social dos militares, compondo aí todos os regimes que eles se compensam. Então, se você foi antes militar, veio para o regime geral, você traz as suas contribuições. Se você antes foi do regime geral ou próprio e vai para o militar, você leva as suas contribuições. Só pode haver reciprocidade entre regimes. Não existe outra forma. E a própria Constituição fala isso. Tá? Bem, meus amigos, contribuição. Sempre tem que falar em custeio e benefício. Isso é previdência. Custeio e benefício. Agora, a partir da reforma, não tem mais exceção. Eles davam ali vamos dizer, uma compensaçãozinha, permitiam, por exemplo, que alunos, né, ou então aqueles até o 2º ano, soldados e marinheiros, nos 2 primeiros anos, não contribuíssem. Agora acabou. Todo mundo contribui. Para quê? Para a inatividade. Todos agora contribuem. Inclusive os ex-combatentes. Inclusive os pensionistas. E aí cabe um parênteses aqui importante, porque quando a gente fala em previdência militar, a gente tem a mania, às vezes, de trazer um conhecimento de um outro regime, mas aqui tem uma peculiaridade importante, que faz uma diferença. Quando o militar morre, ele deixa a pensão para um beneficiário, não para um dependente. Porque o regime geral fala em dependentes. Aí a gente quer falar aqui também. É diferente. Dependentes, eles têm, por exemplo, acesso aos hospitais. Entendeu? Então, a primeira pergunta que vocês já podem responder hoje com essa nossa live, se você nunca tomou conhecimento de direito previdenciário militar, se chegar uma filha e perguntar no teu escritório, bem, eu sou pensionista de papai que morreu, tá? E ele era da Marinha, eu posso me casar? O que vocês vão dizer? Primeira palavra mágica de todo advogado, depende, né? O depende é fundamental. E aí você vai depender de quê? Depende. Você quer deixar, por exemplo, de ter acesso, tá? Se você ainda é dependente, né? Deixar de ter acesso ao clube não, aos hospitais? Não, eu não quero deixar de ter acesso. Se você não quer deixar de ter acesso, você não pode casar. Não me importo, não. Se você não se importa e você, de qualquer forma, tiver dentro da legislação que permite a pensão vitalícia, você pode casar. Você sabe que uma vez eu fui dar uma palestra e tinha uma moça que eu falei isso, que podia casar, ela começou a chorar, porque ela tinha perdido o amor da vida dela, porque ela não sabia que podia casar, então ela sempre falava, não posso, prefiro a pensão de papai. Olha que loucura, perdeu a chance. Então, tem que se saber direito previdenciário para não se perder o amor da vida, das vezes com um mau entendimento sobre o assunto, né? Vamos lá. E aí, quais são as contribuições? Agora é tudo igual. Todos os militares, tanto os federais, Forças Armadas, como os estaduais e o Distrito Federal contribuem com 9,5%. Ano que vem a coisa vai piorar, porque eles vão para 10,5%. Mas as pensionistas também passaram a contribuir. E pior, elas passaram a contribuir. Sabe quando eu falei lá no comecinho que se você contribuísse com 0,5%, você ficava com a lei anterior? Lembra que eu falei sobre isso? Pois é. Agora as pensionistas também vão ter que contribuir com 0,5% se for dessa turma. Ou seja, vamos tentar situar. Você tem
os militares que faleceram antes de 2001, esse tranquilo. Todos os seus beneficiários contribuem só com 9,5% e 10,5%, como se fosse pouco, né? Já é muito, né? Só que aqueles militares que entraram antes de 2001 e contribuíram com 0,5%, eles também estão naquela lei anterior. Mas a legislação falou assim, não, mas eu vou dar uma apertada, vocês vão contribuir com mais uma coisinha. As viúvas com mais 1,5% além dos 9,5% e ano que vem 10,5%. E as filhas com mais 3%. Porque é assim. Eu acho que vocês se beneficiaram de alguma forma. Agora, isso é um absurdo, porque se a medida provisória falava contribua com 0,5% para ter os direitos da lei anterior, vai novamente ser discriminado esses pensionistas, esses beneficiários, por causa da situação especial deles. Então, mais um motivo aí para a gente indagar. Então, as viúvas estão no 0,5%, as filhas com 0,5% passam para 3%, né? E aí você tem, então, uma maior contribuição delas. Né? Muito bem, meus amigos. Vamos falar um pouquinho do que mudou. Né? Você teve aí o aumento de tempo de serviço, de 30 anos foi para 35, mas você teve também um pedágio. Vamos falar um pouquinho desse pedágio. Como é que funciona isso? Bem, quem tinha 30 anos até a publicação da reforma previdenciária, que é da Lei 13.954, ok, já tinha o direito adquirido. Quem não tinha, aí que é o problema. Aí você vai ter que ver, a partir disso, você então coloca 17% do que faltava para ele ainda ficar um tempo mais. Mas não é essa que é a novidade maior. A novidade maior, e talvez arrasadora, seja a exigência de pelo menos 25 anos de atividade militar. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque você tem, por exemplo, militares que ingressaram nas Forças Armadas vindo, por exemplo, de ter concluído a faculdade, então eles entram em algumas atividades complementares, como, por exemplo, quadros técnicos, médicos, e eles trazem uma bagagem anterior. E aí são surpreendidos quando eles, trazendo essa bagagem anterior, contribuições do regime geral ao próprio, estão se deparando que, a partir de agora, então, está sendo exigido pelo menos 25 anos de tempo de atividade militar. Numa grande mudança. A mudança é tão grande que tem colegas que me consultaram que eles estavam à véspera já de ir para a inatividade, faltando 2, 3 meses, e vão ficar 8 anos. A diferença é muito grande, muito grande. Tá? E aí, evidentemente, você tem uma quebra total do que foi pactuado anteriormente. Mas o Supremo já disse que reserva, aposentadoria não é direito, é uma expectativa de direito. E aí vamos ter que construir novas realidades para mostrar que isso é uma grande injustiça. Quando você dá para ele um edital, um concurso, ele esperando que pudesse aproveitar o tempo e poder ir para a sua inatividade, e é deparado com não mais alguns meses, mas anos para que isso aconteça. Vamos continuar aqui. Bem, o que aconteceu, então? Eu acabei de mostrar para vocês que você tem o maior tempo de serviço, de 30 para 35, para todos os militares. Claro que tem aí um pedágio, também com os militares estaduais do Distrito Federal. Vi que aumentou a contribuição, mostrei que também os beneficiários contribuem. E aí, criaram uma compensação dessa contribuição tão grande dos militares. Criaram um adicional, chamado adicional por disponibilidade militar. Esse adicional por disponibilidade militar ele tem as seguintes características. Primeiro, que é uma ideia de compensação. Quando ele fala em compensação, ele então traz para nós a ideia de que não é só os ativos, mas também para os inativos, compensando o tempo que eles ficavam disponíveis, talvez. Porque a disponibilidade e a dedicação exclusiva é o que norteia esse adicional de compensação. Então, a natureza
remuneratória dele é para exatamente compensar a disponibilidade total que o militar tem e a sua dedicação exclusiva. Significa que ele não pode ter outro vínculo, outra remuneração. Tolerado o médico, mas desde que a atividade dele não complique, não impossibilite, por exemplo, as manobras. Tá? Então, a disponibilidade dele é uma disponibilidade total para o serviço militar, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E a sua dedicação é exclusiva, não pode se dedicar a mais nada. Isso é uma atividade, uma característica desse adicional, que quis, então, colocar o militar enquadrado nessa situação. Só que o problema foi que esse adicional, ele trouxe o quê? Diferentes percentuais. Isso pode ser questionado, porque não faz muito sentido você entender que um soldado, um sargento, um oficial e um oficial general estariam mais ou menos disponíveis, tá? Mais ou menos dedicados, se a disponibilidade é total e a possibilidade de dedicação é exclusiva. Eu não vejo o que possa diferenciar as graduações e os postos diante disso. Porque a natureza que foi atribuída a esse adicional é exatamente para remunerar a disponibilidade e a dedicação exclusiva. E não faz sentido mudar o percentual. Porque se você fixa um percentual, por exemplo, de 10% para o soldado, 10% para o sargento, 10% para o oficial general, ok, esses 10% vão representar um quantitativo diferenciado, porque cada um tem sua graduação, o seu posto. Agora, ainda aumentar de acordo com o nível que você ascende, significa descriminalizar, porque não faz sentido essa diferença. Não é mais competência, não é mais tempo de serviço, não é mais nada a não ser ferir o próprio conceito desse adicional, que é remunerar a sua dedicação exclusiva e também a sua disponibilidade. Além disso, a própria lei fala, esse novo adicional não pode acumular com o adicional de tempo de serviço. Também não vejo nenhum sentido nisso, porque o adicional de tempo de serviço acabou, tanto para o serviço público como para os militares. Outro parênteses que a gente faz, não se fala servidor militar. A gente fala servidor para o servidor público civil e militar para os militares. A partir da emenda constitucional 18, isso não existe mais servidor militar. Tá? Ponto. Então, não pode acumular adicional de tempo de serviço que os servidores também tinham e acabou, e os militares também não têm mais. Alguns militares dos estados permaneciam até a reforma. Aqui no Rio de Janeiro, se pagava adicional de tempo de serviço. Tá? Mas não pode se acumular. Então, você imagina a seguinte situação. Você tem um militar que até 2001 recebia adicional de tempo de serviço, vamos dizer, 15%. E aí acabou. Então, congelou os 15%, ele continua recebendo 15% até ontem. Até ontem não. Até dezembro de 2019, quando ele percebeu que na sua graduação ou no seu posto correspondia um percentual de adicional de compensação que lhe dava uma remuneração maior do que o adicional de tempo de serviço, que foi, então, automaticamente eliminado. Ou seja, o direito adquirido que ele tinha do adicional de tempo de serviço foi eliminado para que ele pudesse ter direito a esse, como todos os outros militares, o que também tem sido cogitado na Justiça como um ferimento a um direito adquirido e, obviamente, também uma discriminação, tá? De um processo que, evidentemente, não houve um tratamento isonômico, já que o percentual também evolui. Então, são duas teses importantes. A possibilidade de acumular e a possibilidade de se ter um parâmetro único, já que aquele percentual já incide sobre um soldo que é de maior ou menor responsabilidade. Adicionais que os militares têm, como adicional de habilitação, adicional militar, que já remuneram os cursos que ele faz, etc. Então, não faz sentido você igualar coisas tão diferentes como o adicional de tempo de serviço e o adicional de compensação. Uma outra coisa importante é ser devido também aos beneficiários, esse adicional de compensação por disponibilidade, e tudo que eu falei antes se aplica também aos beneficiários. Tá? Vamos falar agora um pouquinho dos militares dos estados e do Distrito Federal. Mas antes de falar, eu queria pedir permissão para abrir aqui o microfone
do meu amigo Luiz Paulo Ganden, porque assim eu já pego todo mundo que se estava dormindo, vai dar aquela acordada, né, com a participação do meu amigo, para a gente interagir um pouco mais aqui, falando dos militares dos estados. Meu amigo, qual é a grande dúvida desse meu povo querido, que são os militares dos estados? Ótimo, ótimo. Tudo bem, doutora Patrícia? Doutora Patrícia já está aí com a gente. Doutora Patrícia Kovács. Sim, boa tarde. Desculpa, que eu saí de um compromisso e eu estou dirigindo, mas eu estou participando. É a vida do advogado. Fica tranquilo que a gente entende bem. Mas muito obrigado. Obrigado, doutora Patrícia, pelo apoio na realização do evento também, a divulgação, essa colaboração muito grande da Comissão de Direito Previdenciário. Nós estamos juntos nessa luta constante. Obrigado pela participação. Então, vamos lá. Priscila, pode ser? Podemos? Podemos. Obrigado, doutor Maurício. Doutor Maurício, sensacional. A explicação, a explanação não poderia ser das melhores, né? E creio que ela acabou clareando muitas dúvidas, inclusive daqueles que aspiram por informações sobre os militares estaduais, né? Em São Paulo, inclusive na Comissão de Previdenciário, foi solicitado para que a gente falasse um pouquinho também dos militares estaduais, porque é o que está mais próximo, né? Muitos advogados têm mais contato com a polícia militar e os corpos de bombeiros militares, né, do que propriamente as forças armadas, né, exceto aqueles que já lidam diariamente com o Exército, Marinha e Aeronáutica, inclusive atuando até na Justiça Militar, né? Então tem um contato maior. E aí, abrindo esse campo, é interessante lembrar que nós temos inclusive a Justiça Militar da União, né, e a Justiça Militar Estadual. Então, a Justiça Militar Estadual, nós temos 3 estados só, que é São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Então, só um parentezinho rápido. E com relação à parte dos militares estaduais, não vou me alongar muito, não, por quê? A legislação A 13.954, de 2019, que teve essa grande alteração e criou um grande impacto, na verdade, ela determinou que muito se utilize para que tenha até assimetria de tratamento dos militares estaduais com as Forças Armadas, né? Então, praticamente tudo isso que o doutor Maurício passou, grande parte, pouca coisa não se aplica aos militares estaduais, a maior parte se aplica aos militares estaduais. Então, uma das grandes dúvidas que muitos colegas ligaram e perguntaram era justamente isso. Mas e agora? Como que eu faço? Eu não estou atuando nas Forças Armadas. A parte da Justiça Militar Estadual, a parte da Previdência dos Militares, Corpo de Bombeiros, fica muito simples saber o seguinte: a Lei 13.954, ela alterou substancialmente o Decreto-Lei 260/70, de 1970. Então, esse Decreto de 260 de 1970, ele dispõe sobre a inatividade dos policiais militares e corpos de bombeiros militares. Então, mesmo o advogado hoje, que ele não tem muito contato com a matéria, se ele pegar hoje esse decreto 260/70, ele vai dar uma verificada e vai ver todas as alterações que foi introduzido pela Lei 13.954, que é essa que nós estamos falando agora. E uma das dúvidas marcantes que todos têm é justamente com relação a esse pedágio que o doutor Maurício falou, se aplica da mesma forma que se aplica aos militares das Forças Armadas. De uma linha bem simples, que a intenção não é esgotar o assunto, né, doutor Maurício? Não dá, o tempo é curto, mas eu acho que é importante dizer o seguinte: alguns estados atrasaram um pouquinho para a vigência dessa lei e algumas alterações para 2022. Os estados atrasaram. No estado de São Paulo, por exemplo, a partir de janeiro, dia 1º de janeiro de 2021, muitas mudanças oriundas dessa nova lei, elas serão sentidas. Uma delas é a passagem para a inatividade, que o policial militar, seja da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiro Militar, ele vai ter que seguir essa regra de
ele cumpria 30 anos de serviço, sendo 20 anos exclusivo na atividade militar, e hoje, ele, a partir de janeiro de 2021, ele necessariamente precisa cumprir um pedágio para que ele, de 17%, por exemplo, um militar que estava faltando 3 anos para se aposentar. Ele já tem 25 anos de exercício na carreira e ele tem 27 anos. Quando virar o ano, ele vai pegar esses 3 anos faltantes e acrescentar mais 17%. Então, vai acrescentar mais alguns meses para ele ir embora. Isso onde a gente pega isso? A gente pega na própria legislação, no decreto 260 de 1970, e também a contribuição. Nós tivemos, inclusive, uma pergunta, doutor Maurício, muito interessante, há um tempinho atrás, durante a semana, com relação à contribuição. Por quê? O regime de previdência, o regime geral de previdência social, ele tinha um teto que o militar ele contribuía até passando de R$ 6.000, 6.101, o que ultrapassava aquele valor, ele recolhia lá o 11% sobre aquela diferença. Hoje, com a legislação atual, o que aconteceu? Como o doutor Maurício colocou, serão 9,5% a partir desse ano e a partir do ano que vem, 2021, 10,5%. Sobre que valor? Sobre o todo, sobre o bruto. Ou seja, nós tínhamos policiais que recolhiam, por exemplo, recebiam R$7.000, recolhiam no final das contas, rapidinho, R$98. Hoje, esse mesmo policial que recebe R$7.000 vai passar a contribuir com quase R$600, 640, dependendo da situação. Ou seja, teve uma mudança substancial, uma mudança muito grande, que já estão muitos advogados até se mobilizando para tentar verificar isso, porém, como o doutor Maurício colocou, o próprio STF não entende como um direito adquirido, ele entende com a expectativa de direito. Como é a expectativa de direito, ela pode ser alterada. Então, hoje, qual que é a situação do militar estadual em São Paulo? A partir do dia 1º de janeiro, ele passará a contribuir com 10,5%, porque esse ano, desde março, já está em 9,5%. A partir de 1º de janeiro, ele terá que aumentar um tempo, ter um pedágio, ter uma transição em 17% do tempo que faltava para ele completar aqueles 30 anos. Então, vai aumentar um pouquinho. O militar que ingressar na carreira hoje não, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, o militar ingressou na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiro Militar, ele vai precisar trabalhar os 35 anos. E 35 anos, sendo que 30 anos necessariamente precisa ser na atividade fim. Então, aumentou um pouco isso. E tem uma questão que colocaram, viu, doutor Farina, no nosso chat, a respeito do tempo de averbação. Uma das questões nossas do chat, se não me engano foi o Elcio Leme, ele perguntou o seguinte, já tenho mais de 10 anos trabalhados no regime de previdência geral. Existia a compensação dos regimes próprios do regime geral, tem mais de 10 anos. Então, até hoje, ele poderia usar 20 anos de trabalho exclusivo na área militar estadual e aproveitar esses 10 anos que foi contribuído no regime geral de previdência e utilizar para completar o bloco de 30 anos e pedir para ir para a reserva ou a reforma. E o que acontece a partir do ano que vem? Se ele tiver o período dele, o período aquisitivo, conforme diz a lei, se ele preencher os requisitos até o dia 31 de dezembro de 2020, ele se aposenta e está tudo certo, ele cumpre só os 20 anos de atividade na área militar e mais os 10 anos averbados, poderia ser feito dessa forma. Luiz, pois não. Me diz o seguinte, São Paulo fez o decreto para prorrogar? Já foi feito. Então, então vai até 31 de dezembro de 2021. 2021. Passou de 2021, a partir do início de 2021, já haverá essa incidência. Inclusive, para aqueles que estão nos acompanhando, a SPPrev, o militar hoje,
Então, se você tem um parente que é militar estadual ou um amigo que é militar estadual, se ingressar na página da SPPrev, que é o órgão que cuida da Previdência, né, vamos dizer assim, dos militares e também dos servidores, né, do Estado, os servidores públicos do Estado, foi criada uma tabela que o policial, basta ele colocar lá a data de ingresso, quanto tempo ele tem averbado no regime geral de Previdência Social, e essa tabela já calcula quanto tempo vai crescer o pedágio dele e quando que já vai dar a reforma dele, a passagem para a inatividade. Então, uma tabela muito interessante, muito legal, e os próprios advogados que não têm esse contato, se quiserem depois eu posso até mandar para vocês, só manda para a gente o pedido. 3 campos que se preenche, ele já te dá essa projeção de quando você vai se aposentar. Então, a partir do dia 21, uma tabela muito interessante, muito simplesinha e tira muitas dúvidas. Então, o policial militar hoje, ele tem essa questão muito clara que, a partir do final do ano, virou o ano, ele precisa ter esse pedágiozinho de 17% sobre o que ele falta a contribuir. Se faltava, por exemplo, 3 anos, provavelmente ele vai cumprir mais 6 meses aí de uma média, né? Não é o cálculo exato, né? Mas vai contribuir mais uns 6 meses aí para poder ir para a inatividade. Então, basicamente é isso. As questões que estão, o restante foi muito bem explorado pelo Dr. Maurício, foi muito bem colocado. Então, eu creio que as alterações são poucas. São basicamente que não se afeta o que precisa ter. Um outro detalhe interessante que foi incluído nessa reforma é que todas as vezes que ocorrerem mudanças nas regras gerais das Forças Armadas, deve ser feita uma mudança também nas forças auxiliares, as polícias militares e corpos de bombeiros militares, para que se mantenha a simetria com as Forças Armadas. Então, isso foi um ganho muito grande para as forças auxiliares, porque você preserva muitos direitos que estão atrelados às Forças Armadas. E eu creio que não poderia ser diferente, né? Eu, até como militar da reserva, eu sou militar da reserva, a própria Constituição diz que as forças auxiliares são reservas do Exército. Então, se são reservas do Exército, não poderia ter tratamento totalmente diferenciado, né? Inclusive, a forma que foi introduzido agora aqui é um custeio, né, para fazer o custeio dessa máquina toda. Então, como o Dr. Maurício colocou, nós teremos o pensionista pagando, o militar pagando e, detalhe, sobre o todo. Benefícios do militar, muitas pessoas, né, dizem que o militar ele tem muitos benefícios, mas é uma coisa que eu costumo dizer o seguinte: imagine que nós temos nos nossos prédios, aí, nas nossas residências, um sistema de segurança. Todo mundo quer ter um porteiro, todo mundo quer ter sistema de monitoramento, todo mundo quer ter a cerca elétrica e tudo certinho, só que tudo isso custa. Então, é um encargo que é necessário. O militar, ele é necessário para manutenção da ordem pública. Qual que é a diferença? O militar ele não é melhor do que nenhuma outra categoria. Nenhuma outra categoria. Ele simplesmente exerce uma atividade diferente. E essa diferença ela precisa ser levada em conta quando se pensa em previdência, quando se pensa em inatividade, quando se pensa em outras coisas. Por exemplo, o militar das Forças Armadas, ele está ali, muitas vezes acantonado, aquartelado, com exclusividade, que é uma das questões aqui da doutora Shirley, sobre exclusividade. Ela perguntou, e essa exclusividade, como que fica? Como o doutor Maurício já colocou, a exclusividade, isso não é para qualquer outra profissão. A única profissão que tem o chamado tributo de sangue é o militar. Não tem nenhuma outra profissão que exige que você coloque a sua vida em risco para proteger a vida alheia. Não é isso, doutor Maurício? Então, esse tributo de sangue é a única profissão que se exige que você coloque sua vida em risco para proteger a vida de alguém, é o militar. É a única profissão que você precisa dessa atividade exclusiva
Então, você tem vários outros benefícios que outras categorias não têm, por isso que não é melhor. Mas a atividade que ele desempenha, ela é específica, com riscos específicos, por isso que precisa ter uma visão diferenciada. É simplesmente isso. Então, muito bem colocado pelo Dr. Farina. Creio que eu tenha já dado uma explanação a respeito de como fica o militar hoje no estado de São Paulo. Eu acredito que vários outros estados, a única coisa que vai diferenciar é o momento de entrada em vigor, isso se é no início de 2021 ou no final de 2022, alguma coisa no início de 2022, mas, no geral, simetria precisa estar junto com as Forças Armadas, força auxiliar das Forças Armadas, e precisa ter essa visão aí de um regime previdenciário, sim, né? Porque é necessário que tenha todo esse custeio dessa organização. Só em São Paulo nós falamos de mais de 100 mil homens e mulheres trabalhando só na Polícia Militar. Então, só a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem um efetivo muitas vezes maior do que muitos exércitos por aí, não é isso? Não é isso, doutor Farina? Então, é uma quantidade de pessoas muito gigantesca. Então, a gente precisa ter essa visão. Agradeço. Se tiverem algumas dúvidas, passem para a gente vai estar à disposição. Priscila, devolvo a palavra para você para que o doutor Maurício continue aí e faça as explanações. Muito obrigado. Doutor Maurício, tem mais algumas questões aqui no chat, eu vou passar para o doutor. O que acontece? Na realidade, o doutor Luiz Paulo fez um monte de perguntas. Na verdade, eu tentei anotar as 20 primeiras. A gente vai com calma. Depois eu me perdi totalmente. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer uma resumida aí, e aí a gente, de repente, se conseguir, eu não sei até que horas a gente consegue ir, mas acho que até meia-noite deixa o Zoom, não deixa? Deixa. Meia-noite deixa. Então tá. O que acontece? Quando a gente fala em igualar as Forças Armadas, né, com os militares dos estados, com a simetria, esse é o ponto fundamental de todas as assembleias legislativas. Observar quais são os direitos dos militares das Forças Armadas. Por quê? Até agora, era uma concha de retalho e cada estado fazia de um jeito. Vou te dar um exemplo fundamental. Morte ficta. A morte ficta só existe nas Forças Armadas. Mas não é a morte ficta do cara que desaparece. Será que caiu do helicóptero? Presume-se que morreu. Caiu na Antártida. Não. A morte ficta que eu estou falando é a morte do oficial expulso e da praça estabilizada expulsa. Elas são consideradas mortas. Então, abre-se a pensão, se paga a pensão para a viúva. Isso só existe nas Forças Armadas. É o momento de cada estado fazer o seu projeto de lei e adaptar e chegar no patamar das Forças Armadas, melhorando a vida desses que oferecem a vida para que a gente esteja a tranquilidade no nosso dia a dia. Então, esse é um momento sério em que as associações precisam estar em conformidade, a OAB participando, os militares, de uma certa forma, os da reserva, já que da ativa nem sempre podem fazer, porque se não fizer agora, vamos perder o ponto. E o ponto é agora. É tentar se igualar. Ok, vamos perder alguma coisa aqui, vamos perder alguma coisa lá, como, por exemplo, a contribuição vai aumentar em alguns estados. Tu imagina isso no Acre, coitado, né? Que vai ter que aumentar lá também num padrão que não se respeitou as diferenças estaduais, ferindo o Pacto Federativo, passou por cima de tudo. Tá bom, passou, já passou. Então agora vamos aproveitar para igualar esse nível, tá? Que todo mundo esteja ali dentro dos padrões que são dados às Forças Armadas, também muito querida por nós, né? Eu queria também falar um pouquinho com a doutora Patrícia, que a doutora Patrícia parece que parou o carro agora, né? Porque eu não quero que ela bata aí com o carro aí, não, hein? Porque eu tenho um carinho muito grande. Não está dirigindo, não, está no carona, né? Entendi. Tá bom. Porque eu tenho muito carinho pela Comissão de Direito Previdenciário, né? Porque eu acredito, fiamente, como você viu na minha exposição, que o direito previdenciário militar é filho do direito previdenciário. Tá? E não pode ser diferente. É isso, doutora Patrícia? Exatamente isso. Então, eles estão interligados. Diariamente, os dois ramos
direito, que é direito previdenciário, eles estão interligados. Perfeito. Então, por isso que foi muito pertinente a chamada da doutora Patrícia e pela Comissão de Direito Militar, porque assim os dois crescem e a gente consegue reconhecer e respeitar. Quando a gente fala, vocês querem que fique previdência, vai nos prejudicar. Pelo contrário, quando você bota o direito previdenciário militar dentro do direito previdenciário, você abraça, vira um direito social. Sabe? Tem que perceber isso. E então, quando a gente está lutando para que tenha igualdade dos direitos com as Forças Armadas, a gente está querendo também melhor profissionalizar para que, com nível, com um salário melhor, com direitos garantidos para os seus beneficiários, os concursos vão ser ainda mais concorridos, nós vamos ter uma melhoria também nos quadros. E é isso que é importante. Quando a gente sucateia, quando a gente transforma tudo muito mais complexo, difícil, as pessoas não querem. Não é isso que a gente quer. A gente quer estar muito bem protegido, né? na nossa vida como um todo. Certo? Tá, mas vocês querem que eu responda as perguntas. Mas que perguntas que temos aí, Priscila? Diz aí para mim, por favor. A doutora Bárbara pergunta assim: a Emenda Constitucional 103 de 19 introduziu o inciso no artigo 22 da Constituição Federal, estabelecendo a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de inatividade e pensões da PM de militares. Qual a sua visão sobre a constitucionalidade desse ponto? A gente já falou, né? Que isso, na realidade, feriria, já que é uma cláusula, fere o Pacto Federativo, que é uma cláusula pétrea. Então, não poderia ter sido modificado por emenda constitucional. Legal, boa pergunta. Só fechou que a gente tinha conversado já um pouquinho sobre o assunto. Ótimo, pode ir para a segunda. A doutora Tânia também pergunta: professor, tenho uma dúvida. Tem uma cliente que, ao ser curatelada, a Marinha cortou a pensão. É correto esse procedimento? Depende. Tem que analisar direitinho o que aconteceu. Porque a curatela, ela não é definitiva. Tem que ver se reuniu as condições, se foi renovada. Tem que analisar o caso. A princípio, cabe uma investigação aí para a gente ver o que aconteceu. Mas não é definitivo. Nem a invalidez, né? De uma certa forma, a aposentadoria por invalidez é definitiva, né, doutora Patrícia? Com certeza. E aí, direito de família envolvido com direito previdenciário, né? Porque chamar mais uma comissão. Já consegue mais uma. É isso mesmo. Porque o direito é assim, ele é abrangente, ele é transdisciplinar. Isso aqui é bacana. Então tem que analisar o caso direitinho. Isso me lembra uma vez uma consulta que eu recebi de uma senhorinha que falou: eu vivi 25 anos com militar. O senhor acha que eu tenho direito à pensão militar? Aí eu pensei 2 vezes. Depende. A senhora tem a certidão de óbito aí? Ela: a outra não vai deixar eu ter. A outra não vai deixar eu ter. Peguei. Na realidade, era concubina, não podia, em tese. Administrativamente, menor possibilidade. Judicialmente, se você mostrar que havia dependência, ainda há aí uma possibilidade de dividir a pensão. Então, cuidado com essas perguntas sim ou não, que valem milhões. Tá? Vamos para a próxima. O doutor Éder também coloca: o militar de São Paulo também não vai poder aproveitar mais que 5 anos de contribuição, mesmo ele tendo contribuído mais? Pois é, isso é uma situação interessante. Porque acho que caberia uma regulamentação de você aproveitar ao máximo. Porque vamos fazer a seguinte hipótese, desse nosso amigo aí que perguntou. Ele tem 10 anos lá de fora, regime geral, regime próprio. Ele, por exemplo, era da civil, foi para militar. Sei lá. E aí ele só traz 5. Tá? E os outros 5? Será que ele não pode aproveitar, por exemplo, os outros 5 para ele começar a contribuir agora aqui fora, né? Já na reserva, sendo professor, ou abrindo aí uma segurança, ou sendo autônomo, contribui para o regime geral, aproveita aqueles 5 anos que sobraram? Isso vai ter que ser melhor organizado, porque senão a gente está fazendo um enriquecimento sem causa. Por que ele contribui 10 anos e só aproveita 5? Deu a matemática que se exige para que você contribua. Você está tendo um prejuízo. Eu acho que isso tem que ser muito mais regulamentado. Fala, Luiz. Pois não. Só complementando, em São Paulo já tem vários amigos, vários colegas que estão já se mobilizando
pleitear isso, porque muito bem falado, doutor, 10 anos, eu aproveito só 5, como que faz? É óbvio, né, que a gente precisa entender também que o militar ele ingressa na carreira e ele tem um requisito, né, para que ele tenha uma maior parte do tempo dentro da carreira militar, até mesmo por questões de custeio, né? Porque muitas vezes ele contribuiu com o regime num determinado patamar, então até para custeio. Mas se a lei até hoje vigorou, ele podendo ter apenas 20 anos, hoje já aumentou mais um prazo considerável, então muitos advogados, e quando ele pergunta isso, é uma pergunta recorrente aqui, creio que existirão muitas ações aí, buscando justamente algo, uma palavra do judiciário nesse sentido. E uma coisa que o doutor Farina, nós conversamos, quando a gente estava ajustando para fazer esse webinar, né? O doutor Maurício falou uma coisa muito importante. As coisas estão acontecendo agora, é tudo novo, né? O que a gente sabia da Previdência, vou dizer assim, militar, nós estamos reaprendendo com a entrada em vigor e vamos ver o desfecho que o próprio judiciário vai acabar dando em face de muitos questionamentos que vão ser colocados. E esse é um deles, desse aproveitamento todo desse tempo, porque seria um enriquecimento sem causa, obviamente. E como que se faz todo esse tempo? O que faz? Ou então teria que ter uma regulamentação para ter um adicional para que tenha uma compensação que não tem nada ainda na legislação. Então, creio que se não tiver uma mobilização, as associações não auxiliar e pressionar de alguma forma para ter essa regulamentação, creio que o caminho será o questionamento jurídico, né? A busca tem que ser por doutrina nisso, né? Sim. Auxiliado por especialistas na área previdenciária, como a doutora Patrícia. Isso tem que ser construído com muita calma. Porque, por exemplo, num planejamento previdenciário, pode ser até interessante para o militar não usar nada. Esquece esse regime que ele tinha antes, continua no militar, porque ele pega esses 10 anos e depois aproveita integralmente aqui fora. Pode ser uma ideia. Então, isso vai ter que ser muito bem trabalhado, e o momento é esse, não podemos perder o ponto, porque agora sim a pressão tem que ser feita nas casas legislativas estaduais, para que os projetos sejam bem feitos, para não sair que nem esse último decreto. Veio um colega correndo, saiu um decreto. Eu falei, cara, mas está igual que está na lei, que não mudou nada. Pouquíssima coisa. Então, agora é o momento, gente. É o momento de a gente discutir bastante sobre o assunto, né? Eu queria convidar vocês para o lançamento, né? Se fosse pessoal, eu pagaria uma rodada de cafezinho. Eu acabei de lançar essa semana o meu novo livro sobre direito previdenciário militar, né? E já estão convidados, quando vier no Rio de Janeiro, a tomar aqui um cafezinho comigo à beira-mar, né? Para a gente, então, aproveitar. E eu agradeço muito o convite, gente. Foi muito interessante essa troca, né? E a gente percebeu que a gente, até na área trabalhista, pôde falar, né, doutor Fernando? Porque há uma interligação muito grande entre todos, porque são direitos pujantes, são direitos sociais, né? E o direito previdenciário militar não pode deixar de ser um direito social, senão você está discriminando, você está impedindo a utilização dos princípios e conceitos que protegem esses militares e até os seus beneficiários, né? Tivemos um corte muito grande sobre o conceito de dependentes. Você sabia que para as Forças Armadas o cunhado podia ser dependente? A sogra podia ser dependente? Agora acabou. Agora eles cortaram tanto, foi tão fundo na carne, que agora nem a ex-esposa é dependente. Mas como assim? A ex-esposa que podia ir lá para o hospital não pode mais. Ué, mas se ela tinha aquele percentual, né, aquele percentual de pensão alimentícia, porque ela podia ir para o hospital das Forças Armadas. Então vai lá no juiz pedir para aumentar, porque não vai mais poder entrar nos hospitais. Foi forte demais essa reforma, né? Então, tocando em até sentenças que consideravam uma realidade, e como é a possibilidade e necessidade, é o direito de família aí de novo, né? Necessidade e possibilidade, vai ter maior necessidade, vai ter que ponderar de novo esse percentual. Mais alguma coisa aí, gente?
Temos uma última aqui, doutor. Vamos lá, fechar então. Pensão militar da filha solteira pode ser solicitada ainda que o pai tenha falecido há cerca de 30 anos? Filha solteira, insiste com isso, né, gente? Já não falamos que pode casar? Pode casar, querida. Vai lá, agarra a tua felicidade. Pode casar. Tem 30 anos, vamos lá. Foi em 2021, né? 2001, 2021 seriam só 20 anos, 30 anos com certeza, está lá na lei anterior. Tá? Pode casar se for pensão militar, tá? Se for ex-combatente, a história é outra. Tá bom? Mas se casar, já sabe, né? Vai perder o hospital. Mas essa já está com idade, já não está mais dependente do pai, não tem problema nenhum. Tá bom? E se Tem for direito, casado, sim. pede... Mas ela perguntou se pode requerer a qualquer momento. Doutora Patrícia, eu posso requerer a pensão previdenciária a qualquer momento? Pode. Pode, porque não há prescrição do fundo de direito. Então, eu posso requerer. Isso só cabe em direito previdenciário. Em direito administrativo, já tinha fulminado há muito tempo. Perceberam como é que é a diferença? Você pode requerer a qualquer momento. Tem 20 anos que o cara morreu. Exatamente. Só que ela só pega os últimos 5. Mas e tem outros requisitos também, tá, gente? Eu falo que ela vai ter direito, mas ela tem uma expectativa, porque ela pode estar acumulando equivocadamente, tem outras situações. Mas, em tese, pode ir lá requerer a pensão. E aí, meu amigo? Doutor Maurício, muitas felicitações aqui no site, agradecendo pela palestra, que foi brilhante. Parabéns. Obrigado. Eu vou passar a palavra aqui ao doutor Luiz e à doutora Patrícia para suas considerações finais. Doutora Patrícia, tenha bondade. Pode ir. Está ouvindo? Acho que travou, né? Farina. Travou? Eu acho que ela está... Sinal ruim. Está travando, doutora Patrícia. Doutor Luiz, faça suas considerações finais, por gentileza. Doutora Patrícia, se estiver ouvindo, né, o seu áudio está travando bastante, mas se estiver ouvindo, agradeço imensamente a participação e o apoio aí da Comissão de Direito Previdenciário e Militar. Doutor Fernando, muito obrigado pela participação. A Comissão de Diadema, qualquer hora quando passar essa pandemia toda, vamos lá tomar um cafezinho. Nós estamos aqui do lado, vizinhos, né? E o nosso palestrante, doutor Maurício Farinha, muito obrigado pelo apoio, pela palestra, pela brilhante palestra, pela forma muito didática de colocar um tema que é muito delicado, desconhecido, né? Da maioria das pessoas, esse campo, mas essa maneira didática que o senhor trouxe para a gente, com certeza absoluta, abrilhantou a nossa noite, acrescentou no nosso conhecimento, e esse livro que o senhor mostrou, com certeza aí já é o próximo da lista para compra, para aquisição, porque terão muitos ensinamentos fantásticos aí. Tá bom? E a doutora Patrícia retornou, está ouvindo? Consegue, acho que está sem o áudio. Acho que está sem o áudio. Melhorou? Agora sim. Então, pode fazer as considerações. Eu gostaria de agradecer, para dizer que eu aprendi muito hoje. Embora direito militar, eu sempre acabo passando para algum colega fazer por medo, por não conhecer mesmo, embora eu venha de uma família de militares. Então, a questão que nem a pergunta que eu fiz aí da pensão da filha de militar, justamente eu perguntei por causa das minhas tias, né? Que ela não requereram a pensão na época, aí chegou até do estado de Minas, chegaram a pedir e o órgão falou que não iam dar, que já tinha passado a data. Mas, aí que nem o doutor explicou, que pode ser pedido, que nem o fundo do direito, que pode ser pedido a qualquer tempo. Então, eu gostaria de agradecer a participação, dizer que
foi muito proveitosa, nós aprendemos bastante, ouvimos falar bastante do direito militar daqui do estado de São Paulo, que o doutor Luiz trouxe, pontuou questões importantes que a gente tem, que precisa atentar. Gente, a live tem esses problemas, os cachorros, os gatos, tudo participa também, né? A gente faz a população, porque eu cheguei em casa e o cachorro do vizinho escuta, ele já fala, já fica comunicando, falando oi, né? Então eu gostaria de agradecer e aproveitar quem está participando. Dia 28 a gente vai ter uma live explicando sobre o atendimento telepresencial nas agências da Previdência Social. Diante desse período de pandemia, a advocacia no estado de São Paulo teve uma conquista onde vai ter, se possível, esse atendimento telepresencial. Então, todos estão convidados. Pode perguntar para o doutor Luiz, que ele vai ajudar a gente também a divulgar. Ótimo. Vou passar a palavra ao doutor Fernando Duque Rosa para suas considerações finais. Doutor Fernando. Obrigado, Priscila. Inicialmente, parabenizar a anfitriã, a Priscila, né, pelo desenvolvimento dos trabalhos, né? Parabenizar o doutor Luiz, né, à frente da Comissão de Direito Militar. Certamente, Diadema e Santo André fará um trabalho conjunto. O meu presidente, doutor Charles, vai estar empenhado nesse tema. Vamos voltar a conversar. Que seja presencial, mas se não for possível ainda, faremos também telepresencial. Parabenizar a doutora Patrícia Crovato pelo desenvolvimento dos trabalhos dela à frente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Santo André. Parabenizar o doutor José Maurício, como tínhamos dito no começo, é realmente um segmento do direito que pode sim ser aproveitado pelos advogados no dia a dia para enriquecer ainda mais, não só o conhecimento, mas também para o nicho de ganhos, né? Já que, como o doutor Luiz falou, eu digo por São Paulo, né? As nossas tropas estaduais superam muitos exércitos pelo mundo e eu não sei, aí foge também do meu conhecimento, mas talvez supere até as próprias Forças Armadas Nacionais, né? As forças estaduais num todo, eu entendo que sim, né? Mas São Paulo, o nosso contingente é gigantesco. E é um nicho aí de conseguir-se uma clientela, né? Para que eles consigam ter o resgate de eventuais direitos e a satisfação de seus créditos previdenciários, aposentadorias e pensões. Doutor José Maurício, tentaremos também fazer algo a nível de, isso eu falo pelo ABCDMR, né? Falarei com os meus colegas presidentes, pelo Colégio de Presidentes, para tentarmos fazer um evento até a nível regional, né? De direito previdenciário militar e também absorvendo também, eu também transmito à doutora Patrícia esse interesse de um evento previdenciário também do regime geral, né? A nível também regional. Parabenizo a doutora Andréa Tartucci, parabenizo a OAB de Santo André, parabenizo todos os participantes, né, que estiveram aqui conosco e desejo a todos uma boa noite. Muito obrigado por possibilitar a minha palavra nesse instante. Boa noite, obrigado. Obrigada, doutor Fernando. Doutor José Maurício Fernandes Farinha, muito obrigada pela sua palestra. Enriquecedora demais. Obrigada por ter aceito o convite. A Casa Andreense está de portas abertas para lhe receber novamente, viu? A 38ª subseção agradece a presença de todos os participantes, em especial do nosso palestrante da noite. Muito obrigada, uma ótima noite a todos e até o nosso próximo evento. Até lá. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Excelente noite a todos. Igualmente.